Ok, pessoal, então chegamos aqui aos estudos dessas entrelinhas de terça-feira, perspectiva em longo prazo, dessa última e 13ª lição desse segundo trimestre de 2018. Essa perspectiva em longo prazo é interessante porque a linha da lição traz a história do cientista que diz que o universo está em expansão e daqui a pouco está em contração novamente até voltar a ser uma massa densa, ou seja, que esperança há nisso, né? Porém, como nós começamos a falar aqui sobre a singularidade, ou seja, do nosso fim está o nosso início, do nosso início está o fim, é interessante porque o Ricardo trouxe então alguns slides aqui, ele vai apresentar então o nosso início, que é o livro de Gênesis, e o link com Apocalipse, que seria então o último livro, a revelação de Jesus, ou seja, o nosso fim. Bastante interessante. E na fala da Yara é interessante porque o conhecimento desse quadro por completo, ele pode ser algo bastante positivo, ou seja, você pode ver além do que uma massa densa no espaço aí que vai se tornar. Você pode ver uma coisa eterna, mas ao mesmo tempo também lhe traz algumas responsabilidades, você tem que meio que se comportar, que é aquilo que você falou, como você vai se casar se você não se preparou para o casamento. Então, nós vamos trabalhar como atingir esse equilíbrio aí, ok, pessoal? Então, começamos aqui com os slides. Então vamos lá, lição 13, terça-feira, uma perspectiva a longo prazo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos analisar o começo e depois vamos analisar o fim. Vamos analisar Bereshit e vamos fazer um paralelo com algumas palavras que estão aqui lá no começo do Bereshit 1 e depois vamos lá para o Apocalipse. Então vamos começar aqui. Bereshit bara Elohim, o princípio criou Deus. Et hashamayim ve'et haaretz. Criou Deus os céus e a terra. Ve'aretz haetá tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Ve'rosher al penei terrom. E escuridão sobre a face do abismo. Ve'ruach Elohim merakefet al penei hamai. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, o que palavras vamos querer pegar aqui? Vamos pegar céu e terra e vamos pegar águas. E quando a gente for lá analisar o Apocalipse, vamos gravar isso, céus e terras e águas. Vamos lá. Vamos lá. Aqui Apocalipse 21. E vi um novo céu que caíram e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui a palavra grega é kainon. Kainon. E kainon é um novo, na verdade, que é um renovo. É aquele novo que não é algo inédito, é algo restaurado. A palavra hebraica seria hadash, seria um novo recente. O kainos é um novo na espécie, no caráter, no modelo, é renovado, melhorado, de maior excelência. Não novo no tempo, mas novo na forma ou qualidade, melhor do que o velho. O detalhe aqui, lá quando a gente leu Bereshit, aquele céu e aquela terra é uma terra tohu vavohu, caótico. Depois a palavra deu ordem. Vamos lá, voltar um pouquinho aqui. Vaiomer Elohim Yeri Or, Vayri Or. A palavra começa a dar ordem e disse: Deus, haja luz e houve luz. Vamos voltar lá. Então veja bem, o mundo caótico, originariamente criado, Bereshit bara, ele passa a ganhar ordem pela palavra. E aqui na Brit Hadashah, no Novo Testamento, essa nova terra também ela é restaurada pela palavra. Só que quem que é a palavra? Yoshua é a palavra. Todo o poder vem dele, todo o poder vem de Yoshua. Esse novo céu, nova terra dele. Agora aqui, Apocalipse 22 e 21, uma relação com o Sucote, seguindo o capítulo. E mostrou um rio puro de água vida, claro como cristal, procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Por que eu coloquei Sucote? Vocês vão entender. João 4, 13 e 14. Nessa passagem aqui, a gente vai ter que entender esse contexto. Esse contexto aqui era um contexto de Sucote. Estava acontecendo a festa de Sucote. O rabino vinha lá, pegava água e ela dava 7 voltas. Ele costumava cada dia, ele dava 7 voltas sobre o templo. Mas no último dia, ele vinha e ele levava água e ele jogava a água sobre o altar. E ele fazia orações clamando, pedindo
pedindo para que viesse chuva e outras bênçãos, né? Porque também ela é relacionada com a chuva com relação à colheita. Nós vamos falar disso mais para frente. E estava lá o povo vindo atrás, eles cantando, coisa e tal, e ele derramando a água, e Cristo fala. O que fala? Jesus respondeu: toda pessoa que bebe dessa água voltará a ter sede, mas aquele que bebe da água da vida que eu dou nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele, e ele lhe dará vida eterna. Qualquer semelhança com o Apocalipse 22:1 não é mera coincidência. Vamos lá. Agora com relação aqui à festa do Sucote também e a casa pronta. Apocalipse 21:2. E eu, João, vi a santa cidade, a noiva de Jerusalém, que de Deus descia do céu. Lembra que a gente falou a questão do milênio do céu? Que nesse contexto lá que a gente estava analisando o milênio, a gente encontra a Jerusalém que descia do céu e fala do milênio com os santos reinando como eterno. E ela estava adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O que essa simbologia representa? Quem que é a esposa que está ataviada para o noivo? O que é Oséias? No livro de Oséias nós vemos claramente a esposa é a igreja. A esposa são os judeus, os judeus que têm emuná no Messias. E você que não é judeu de nascimento, também faz parte de Israel se você tem emuná no Mashiach. E o judeu de nascimento que não tem emuná no Mashiach não faz parte dessa esposa. Não está aqui nessa figura dessa Jerusalém que desce do céu. Pessoal, acho que esse verso, né, de Apocalipse capítulo 21, verso 2, deixa bem claro, porque se nós vamos reinar com Deus, como está lá no capítulo 20, falando que nós vamos ficar 1000 anos reinando, sacerdotes, né, de Deus, ficaríamos aqui nessa terra sem a Jerusalém. Então, teria que interpretar assim. Aí depois viria então Jerusalém no final do milênio, e aí nós estaremos aqui reinando, aí viria a Jerusalém. E essa metáfora dela adereçada como a esposa, e a gente sabe que a esposa é a igreja. E não é noiva, né? Já é esposa, já casou, já passou as núpcias no milênio. Isso é muito forte, isso, né? É um detalhe que, pelo menos para mim, por enquanto está bem claro agora. Sobre essa questão, né, de as perspectivas em longo prazo, né, nós vamos trazer agora uma fala aqui bastante interessante sobre o fato de você ter o conhecimento de todo o quadro. E como é importante você ter esse conhecimento, né, Yara? Como que isso influencia na sua vida? Primeiro, para ter esse conhecimento, você tem que se aproximar da palavra de Deus. Antigamente, havia um afastamento do estudo da palavra de Deus por medo. Até há um ditado antigo que muitos diziam: não lê a Bíblia que você vai ficar louco. Meu avô me falou isso quando eu comecei a estudar a Bíblia. Não, a gente fica louco mesmo, louco de sabido, né? Então havia esse medo e gerava esse afastamento. Hoje acontece esse afastamento também, as pessoas não querem estudar a Bíblia, né? E não mais por medo, né? Mas porque elas não compreendem o quadro todo, porque elas não veem um contexto geral. Elas estudam de forma às vezes fragmentada, descontextualizada, e aí elas não conseguem desenvolver, primeiro, o preparo, como a gente já falou aqui, né? Desenvolver sabedoria para esperar esse tempo, e principalmente elas não conseguem desenvolver interesse por estudar mais a palavra de Deus porque elas não entendem o todo. E mais ainda, elas não desenvolvem esperança, que é um ponto que a lição traz também. Porque quando você entende, quando você sabe de onde você veio, para onde você vai, o que vai acontecer, isso dá um norte para a sua vida. Isso dá uma razão para a sua existência. E hoje, a maioria da população sofre de doenças emocionais, ansiedade, síndrome do pânico, depressão, porque não entendem a sua existência. Elas não têm um respaldo, uma orientação. Para onde que elas vão? Vivem o quê? Perdido, sem orientação. Isso gera um desconforto em qualquer pessoa. Com certeza. Algo emocional. A gente, até a lição cita o exemplo de Paulo. Paulo, ele, nas suas cartas, em muitos momentos ele sofreu perseguição, açoite, naufrágio. No final da sua vida ele estava encarcerado. Mas ele não perdeu a esperança, por quê? Ele tinha perspectiva a longo prazo. Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que estava por vir, ele sabia que a situação específica, aquela situação imediata, não era uma situação indeterminada, não era uma situação definitiva. Ele não ia simplesmente morrer, sofrer e pronto, acabou tudo. Ele sabia o que viria, ele sabia quem ele aguardava, ele sabia para onde ia, e isso gerou esperança nele mesmo estando lá no cárcere.
E quando a gente não tem essa esperança, quando a gente não sabe o que vai acontecer, a gente se torna ansioso, a gente se torna preocupado, a gente começa a ter medo, Sim. porque você não tem esperança de nada. Você vive já o nosso mundo já é um mundo violento, conturbado, estressante, que não te traz assim retorno, alívio, prazer, na maioria das vezes. E quando você mais ainda não tem uma esperança pelo que viver, isso vai gerar cada vez mais o quê? Frustração. Até porque alguns que vivem no mundo, né, tem até um prazer momentâneo, só que é um prazer que acaba. Aí ele vai em busca de mais prazer, acaba, até que chega uma hora que ele racionaliza e fala assim, mas eu busco prazer, mas acaba, vou ficar o resto da vida, então para que viver? E perde o sentido da vida. Perde o sentido da vida. E a questão do estudo da palavra de Deus, como eu disse no início, antigamente gerava medo, né? E agora as pessoas, elas não querem estudar a Bíblia para não se comprometer. Ah, eu tenho amigos assim, né? Não sei se vocês vão assistir esse vídeo um dia, vai cair na internet para a posteridade até Jesus voltar e destruir os servidores do Google, né? Mas que às vezes eu tento, né, introduzir, dar um estudo bíblico alguma coisa e eu sinto que eles têm uma repulsa, que eles falam assim, eles sabem que ao estudar a palavra de Deus, isso vai trazer um pouco de responsabilidade. E aí eles têm aquele jargão que fala assim, né? Que você vai ser julgado pela luz que foi dada. Então as pessoas não estão buscando luz. Exatamente. Porque eles querem ser julgados pela lamparina, pela velhinha que é dada. E isso funciona? E porque também eles não querem se comprometer, como você falou, eles não querem ter a responsabilidade. Só que na verdade essa luz, todos têm a responsabilidade, por quê? Porque essa luz já está revelada para todo mundo. Todos têm acesso, todos têm a oportunidade de ter esse conhecimento. E o fato de você não se predispor a conhecer isso já te torna irresponsável. Isso, todos têm o talento de estudar a palavra de Deus. Então, na verdade, quando E a gente tem que pensar o seguinte, parábola do talento. Talento é medida de massa, é peso. Ninguém recebe mais do que pode carregar. E essa parábola, ela professa isso. É moedinha. Né? Agora, isso não é moedinha. Então, é algo que você pode suportar. Por isso que foi dado para aquele que recebeu mais. Porque ele podia carregar mais. Agora, um ponto aqui. Os talentos são variados. O Espírito distribui essas aptidões, né, como lhe apraz. Mas existe um específico que todos têm e tem que pedir, clamar ao Espírito Santo, que é emuná, que é fé. Isso é para todos. Então, pelo menos essa única moedinha aí você não pode enterrar. Você não pode enterrar emuná. Emuná é condição de salvação. Emuná no eterno. Fé no eterno é o único requisito que ele colocou para nós nos salvarmos. Emuná é uma palavra que é mais do que convicção interna, mas isso fica para outro dia. Beleza, pessoal. Então que vocês reflitam aí, ajudem os seus alunos na sua classe, seus amigos aí no seu trabalho a refletir sobre isso. Não é porque eles não estudam a palavra de Deus, não têm conhecimento, então ele não vai ser julgado. Não, calma lá. Eles estão tendo a oportunidade, eles têm o talento, são muitas vezes doutores, têm raciocínio lógico, têm como fazer interpretação de texto. Ou seja, já estão com talento. Já estão com talento. Só não estão desenvolvendo. Só que eles não estão desenvolvendo. E eles acham que então eu não quero saber, não quero saber. Né? Porque daí eu vou ser julgado pela velhinha de cera que eu recebi e não pela luz que a palavra de Deus tem para derramar sobre cada um, como vocês podem ver no que nós aprendemos aqui nas entrelinhas, né, pessoal? Bom, essas foram as entrelinhas então de terça-feira. Fiquem ligados aí, não esqueça, pessoal, é muito importante mesmo que você pare o que você está fazendo agora e, se estiver no computador, deixe o seu joinha no vídeo, ok? É muito importante mesmo. Eu sei que se você ouvir isso de todos os youtubers, não é porque isso é importante para que o algoritmo do YouTube venha a sugerir ou ganhar uma maior posição, melhor posição no ranking, né, de sugestão do vídeo. Então, se quer compartilhar com o canal aí, quer contribuir com o canal, deixe seu joinha, isso vai ajudar muito mesmo, ok? Encerramos então as entrelinhas aqui de terça-feira e nos vemos então nas próximas entrelinhas na lição de quarta-feira.